Oi, turma do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e o Espírito Miramês, no capítulo 14, Pai e Filho, na quinta parte. Francisco, sou filho de nobres franceses. Meu pai era famoso conde e grande guerreiro. Como místico nas ciências secretas, era por excelência fenomenal. Quando perdia a batalha nos campos de guerra, conseguia desaparecer sem que o inimigo pudesse pôr as mãos nele. E por vezes invadia a área do inimigo em plena luta e fazia coisas desastrosas. Aparecia e desaparecia na hora em que pretendesse. Diziam que certa noite transformou-se em um pássaro gigante, voando baixinho sobre a guarnição inimiga, soltando toda espécie de bichos peçonhentos pelas asas e atirando fogo pelo bico a grandes distâncias, provocando a debandada dos soldados. As pessoas tinham medo de olhar para os seus olhos. Também desapareceu sem dar notícias. E aí podes imaginar que a perseguição foi enorme para com a família. Éramos 5 pessoas e não sei o paradeiro dos outros. Eu, o mais novo, tinha apenas 5 anos. E com essa idade já falava 2 línguas, o francês e o alemão. E tudo o que era falado perto de mim, que eu ouvisse, nunca mais esquecia. O político italiano que visitava a França, sabendo das minhas qualidades, interessou-se por mim, empenhando-se para que eu fosse com ele para Roma, encarregando-se de fazer de mim um homem de letras. Foi dessa maneira que vim para a Itália. Com 7 anos eu lia qualquer texto em latim e italiano. A casa onde eu morava era muito visitada pelos dons que eu possuía. Quando cresci, fiz uma viagem ao Oriente e gostei imensamente. Passando por Assis, resolvi ficar algum tempo. Como sou aventureiro e amante da justiça, achei que deveria alistar-me neste pelotão para defender essa cidade de que tanto gosto e admiro. Talvez o motivo verdadeiro seja outro. E aqui estou. Quando te vi, compreendi que já éramos antigos companheiros. Mistério que muito me agrada. Francisco via tudo admirado. Quando deram por si, já era tarde. Os cavalos sabiam o caminho do quartel e voltaram sozinhos, e os dois, como não tinham outro jeito, regressaram a pé, conversando sobre assuntos altamente elevados, esquecendo que o interesse deles como soldados era a guerra e a defesa de Assis. Shaolin, sem que soubesse claramente, era um dos 200 discípulos que desceram à terra com Francisco, com a sagrada missão de ajudar a sustentar os preceitos do Cristo. As suas alturas primitivas esperavam o toque dos clarins celestiais para desensarrilhar as armas, que não eram espadas para matar irmãos, mas para a palavra, para dar vida às criaturas, levantar os caídos e dar pão aos famintos, curar os enfermos e dar paz aos atribulados. Numa madrugada, a mansão de Pedro Bernardone se movimentou. Era a partida de Francisco para os campos de batalha e somente seu pai irradiava alegria. Achava que faltava ao seu filho aquela experiência para ser um nobre verdadeiro, para ser um economista à altura dos Bernardone, pensava Pedro. Na frente de guerra ele sentirá na pele que devemos em primeiro lugar olhar por nós mesmos, onde não existe egoísmo, desaparece o conforto e a própria vida. Temos na terra de pensar no dia de amanhã, e para isso temos de fazer alguma coisa. Hoje, essa filosofia barata que encontramos em abundância entre os gregos e romanos desaparece na vida prática, principalmente nas lutas de corpo a corpo, em defesa dos patrimônios coletivo e pessoal. Vamos esperar. Francisco e Shaolin estavam enganados quanto à guerra. Gostavam imensamente daqueles treinamentos, horas a fio, nos arredores de Assis, todavia, ali eram irmãos com irmãos, não havendo domínio no sentimento de ódio, sendo tudo mera aparência. Será que, quando chegasse o momento decisivo de matar ou morrer, teriam eles coragem de se entregarem aos sentimentos contrários ao amor? Inseparáveis partiram para a luta, mas a providência divina convocou-os para outro tipo de guerra. Em acirrada batalha, Francisco foi encurralado pelos inimigos. Shaolin avançou em sua defesa e caiu igualmente no cerco, sendo ambos aprisionados. Foram atados a uma árvore até que cessasse o combate. Após o que foram levados como presos valiosos, suas vestes denunciaram que eram nobres. Na prisão coletiva, Francisco e Shaolin compreenderam que libertar Assis do jugo romano não era a tarefa mais importante. Talvez fosse pior, tirá-la do poder de Roma e entregá-la aos feudos, pois a política feudal, na mão de muitos senhores, dividia Assis e a pressão sobre os escravos seria mais
cerrada, e eles sofreriam mais o arroxo das leis dos poderosos contra os mais fracos. Os barões, os condes, a burguesia, enfim, os latifundiários se expandiriam por todo o território italiano e quebrariam a harmonia nacional. O clero romano manipulava a posse dos títulos de nobreza e os vendia à sua conveniência. No mercado nacional, o peso de muito ouro. O império temia a influência dos sacerdotes e os deixava livres em determinadas áreas de comando. Francisco e Shaolin, conversando demoradamente na prisão, encontraram a ponta da meada dos seus deveres. Matar não seria a solução. Tomar uma cidade, duas ou mais, não resolveria os problemas. Destruir seria muito pior. Vamos, Shaolin, disse o filho de Bernardone, analisar mais profundamente o Cristo e segui-lo, que jamais erraremos. Assentados em tosco banco, que lhe servia também de catre, proseavam horas em conta, lembrando-se de tópicos evangélicos concernentes ao assunto. Francisco servia-se da memória prodigiosa do companheiro, que tinha lido o livro sagrado 2 vezes apenas, e que, se fosse preciso, o recitaria todo. O filho de Pica, mesmo na prisão, sentia-se livre, pelo muito que estava recebendo da graça divina. No entanto, o maltrato a que se estava acostumado fê-lo definhar. Perdera quase por completo o sono e o único ruído que emitira era a tosse, que incomodava os outros prisioneiros. Shaolin emagrecera também, mas como era dado a exercícios de respiração, sustentava-se pelo ar que conseguia respirar. E quanto ao oxigênio viciado da prisão, isso não era problema, pois ele o atraía, como a outros elementos da natureza que, quando convocados, se associam por atração da mente adestrada, e ainda o repartia com o amigo e com os outros companheiros da prisão. Francisco foi removido do cárcere devido ao seu estado e em seguida foi solto, favorecido por leis que garantem o ser humano, nas horas em que o desequilíbrio assoma ao mundo biológico. A humanidade de muito deve aos romanos contributo louvável no que concerne à criação de leis sociais, nas quais muitas haverão de vigorar por muitos milênios, como ocorre com os 10 mandamentos. Francisco regressou à casa, desfeito e combalido. Os bacilos de Koch, que não eram conhecidos naquela época, invadiram-lhe os tecidos pulmonares numa guerra interna na qual se destruiriam mutuamente. Apesar disso, seu regresso foi motivo de alegria para todos, menos para Pedro, que jamais esperava que seu filho voltasse derrotado como um nada, na soma dos valores da família, atribuindo tudo isso à influência de sua mãe e da velha grega. Francisco, entre a vida e a morte, delirava. Pica e Jarla não saíam da cabeceira do rapaz e intercalavam xaropes com orações. Pedro, furioso, passou dias sem que a família o visse. Foi várias vezes procurar seu confessor e este o aconselhou para esperar mais um pouco, que deixasse o rapaz melhorar para depois saber o porquê do fracasso. Um nobre nunca cai em mãos de carrascos, sendo preferível dar a vida em troca da honra. O moço de Assis emagrecera assustadoramente, mas enfim, numa manhã, um tanto quanto renovado, abriu os olhos, parecia estar voltando de uma grande viagem, sentiu fome e logo lhe foi servido suculento caldo, juntamente com o qual sorvia o amor, como alimento da alma, partindo de sua mãe, Jarla e Fole. Daí a algumas semanas via-se Francisco andando apoiado em um bastão no grande quintal da mansão, e a moçada de Assis não o deixava sós. Francisco era amado por todos, principalmente pela juventude. Já refeito, recomeçara as suas andanças a cavalo pelos arredores de Assis, sentindo e entendendo a natureza. Periodicamente seu pai o recriminava pelos acontecimentos infaustos, e ele silenciava o quanto podia, reconhecendo a sua posição de pai. Lembrava-se constantemente de Shaolin, que o compreendera na profundidade, onde ele estaria. O coração lhe ensinara que Deus nunca abandona os seus filhos, principalmente os mais obedientes, e Shaolin tinha grandes qualidades. Francisco, já bem disposto, pensou em alistar-se na cruzada, pois nela irá defender uma causa nobre. E em Assis havia um posto de alistamento do qual o bispo se fizera chefe por ordem do Papa Inocêncio III. Deveria ser intuição divina, pois até as crianças estavam se alistando, abandonando seus pais para servirem cegamente a Deus, a causa da igreja.
porque ele, um rapaz, não faria o mesmo. E daí, há dias, figurava o nome de Francisco no grande livro rubricado por Inocêncio III, com os emblemas da cruz e da espada gravados na capa. E quando alguém folheava as páginas para que Francisco assinasse, como o primeiro passo do brado de guerra de mais um filho de Assis, esse espantou-se ao ler rapidamente o nome de Shaolin, em folha contígua. Já se havia listado o seu grande amigo, seu coração pulsou com mais interesse para lutar contra os turcos e expulsá-los das terras santas, esplendendo o nome do Cristo nas páginas da história, como sendo o maior mestre de todos os tempos. Por Jesus, daria a vida sorrindo. Morrer por Cristo era um prazer maior. E agora, onde encontrar Shaolin, deveria apressar-se, pois era provável que estivesse em Veneza, pois de lá iriam partir as primeiras levas dos soldados de Deus. Pelo que eu vi aqui, eles estão detalhando mais nesse texto o que eu já tinha lido anteriormente com outro autor, há muito tempo atrás. Não tinha essa parte onde Francisco faz parte de uma guerra, perde, né? Vai preso, volta para casa. O pai fica revoltado porque ele voltou para casa, porque o pai queria que ele voltasse como um vencedor e não como um perdedor. A mãe e as negras ficam paparicando ele, o pai acha isso um absurdo, porque naquela época era o machismo, né? O homem tem que ser o provedor, o protetor, e não a mulher ficar paparicando o homem. Então, para o pai, isso era o terror, era um fracasso total do nome da família. E esse Shaolin, pelo que ele conta aqui, é um dos 200 daquele que nós começamos a ler aqui no livro, né? Um dos 200 daqueles espíritos que vieram para fazer parte da missão junto com Francisco de Assis, de trazer novamente os ensinamentos de Cristo. É incrível, né? Tem umas partes assim que eu acho meio folclórica, eu, Patrícia, né? Não acredito muito no que está aqui, né? Que ele desde pequeno já decorava uma série de coisas, que ele já sabia uma série de coisas, mas também não duvido, porque o espírito pode carregar essa bagagem de conhecimento e aflorar naturalmente de pouquinho em pouquinho, né? Pode acontecer. Mas assim, eu acredito que às vezes o livro fica meio romance, né? Então vamos até onde eu acreditei aqui é que é possível de pouquinho em pouquinho, como hoje tem criança de 2 anos de idade que toca piano, sem nunca ter feito aula. Então que o espírito traz bagagens de outras encarnações e desenvolve aos poucos, eu acredito que ele vai decorar a Bíblia 2 vezes que ele leu, decorar tudo da Bíblia. Aí eu já acho um pouco folclórico, né? Mas não acho impossível também. Como ele se perdeu do amigo, aí ele resolveu, e o pai, né, achando que é o cúmulo ele ser um cara que não serve para nada, tal, então ele falou assim, então a guerra que ele estava enfrentando, ele achava que não ia dar muito resultado, até mesmo porque se Roma deixasse de mandar em Assis, a situação dos negros poderia ficar pior. Mas lutar para conquistar mais território ou impedir que os turcos viessem conquistar Assis, ele achava que era meritoso porque era em nome de Deus. Aí ele entra para as cruzadas, que eram soldados na época que se inscreviam, né? Pessoas que se inscreviam para ser soldados para proteger o seu território. Então aí ele achou que valeria a pena ele ser cavaleiro. Teria mais nobreza pelo ato, né? Pela intenção de proteger seu povo. E aí ele vai se inscrever e dar de cara com a papelada lá o nome do Shaolin de novo. Então, provavelmente ele vai reencontrar esse amigo.